maneira como você comunica suas ideias no trabalho pode ser o que está impedindo você de avançar mais rápido na sua carreira. Muitos profissionais sentem um frio na barriga na hora de apresentar um projeto para os superiores ou clientes. E pode parecer estranho, mas não é porque um colega de equipe diz que entendeu algo que ele realmente te ouviu. Por isso, o seu dia a dia de trabalho ele pode melhorar muito com uma comunicação mais eficaz. Quem se cala ou só fala o mínimo em reuniões, por exemplo, vai continuar recebendo apenas o mínimo também. Então aprenda como a sua voz tem importância para a sua carreira. E a primeira forma de você melhorar a sua comunicação no trabalho é entender que uma comunicação mais assertiva não precisa ser agressiva. Não importa qual seja a sua profissão, a comunicação ela é essencial para que todo o trabalho seja bem feito. Mas muitas vezes, um profissional que é mais tímido, não tem muito espaço para conversar em casa, por exemplo, ou na escola, ou na faculdade, ele realmente prefira sempre ficar mais na dele por ter uma personalidade mais introspectiva também. Acaba chegando ao mundo do trabalho sem uma habilidade mais fundamental para realmente manter o seu cargo, que é a comunicação assertiva. E muitos ainda têm uma ideia equivocada de que a comunicação assertiva é o mesmo que falar de forma severa, que cria muitos desentendimentos e que pode piorar as relações no trabalho, só que passa muito longe disso. Claro que há profissões que envolvem situações de emergência, de perigo ou motivações de equipes, e também empregos onde a lei precisa ser aplicada, Então, nesses casos, a comunicação ela realmente precisa ser mais enérgica. Mas, no geral, a comunicação assertiva ela parte de dois fatores que são a base também de um ambiente de trabalho mais colaborativo: a empatia e a objetividade. Não precisa fazer curso de oratória ou botar pressão em si mesmo para sair falando como todo mundo a partir de hoje, tá? Porque a boa comunicação ela é uma habilidade que você pode ir desenvolvendo no dia a dia do seu trabalho. É lá que você vai começar a observar como interage com seus colegas, clientes, superiores. E assim você vai extraindo informações úteis para conseguir falar com essas pessoas de maneira mais assertiva. E essa percepção é simples de praticar. Quando você for falar com alguém, por exemplo, perceba se é a hora certa. Às vezes seu colega está muito atarefado, seu chefe está com algum problema muito sério para resolver na empresa, ou um cliente está num mau dia. Por isso, note esses comportamentos e procure ouvir com mais atenção as pessoas com as quais você conversa no trabalho. Vai te ajudar a evitar, por exemplo, aborrecimentos e também respeitar o tempo das pessoas para que elas possam também receber uma mensagem de uma forma mais acolhedora. Além disso, ao desenvolver esse tipo de escuta mais ativa, você terá a ideia de como construir argumentos mais sólidos quando você precisa expor o seu ponto de vista, por exemplo, e até mesmo tornar suas próximas apresentações de projeto muito mais eficiente do que os profissionais que querem o tempo todo predominar na conversa e que não fornecem esse espaço para que os outros também mostrem o que eles estão pensando. Por isso, sempre comece escutando antes de poder falar. Mas não basta você apenas ouvir as pessoas. Entender o que você vai falar para cada tipo de pessoa também é essencial para desenvolver uma boa comunicação, uma comunicação mais poderosa no seu trabalho. E é verdade que não é assim tão fácil entender 100% das pessoas, obviamente, principalmente no local de trabalho. E costuma ser agitado e os contatos mais frios e focado em resultado, aquela coisa toda, Sem contar que um dos fatores que mais dificultam um alinhamento maior de pensamentos e valores entre os funcionários e os chefes e muitas organizações é a insegurança que muitos profissionais estão sentindo. Conforme um estudo do ADP Research Institute, que ouviu cerca de 32 mil trabalhadores em 17 países, sendo mais de 5 mil na América Latina no final de 2023, 35% dos profissionais se sentem inseguros no trabalho. Lembra quando eu te falei para prestar mais atenção no comportamento das pessoas no trabalho? Então, muitas vezes essas pessoas elas estão enfrentando o que essa pesquisa apresentou para gerar tanta insegurança. O medo de perder o emprego, excesso de trabalho, falta de flexibilidade ou de uma remuneração melhor. Isso quando os problemas não são também na vida particular de cada um, mas que acaba extravasando para o ambiente de trabalho. Nesses momentos, procure não ficar achando que as suas ideias não têm valor, porque não te ouviram direito ou acabaram sendo ríspidos com você. Pode ser apenas que seus colegas superiores ou clientes eles estão apenas enfrentando alguma pressão. E desenvolver esse tato vai te deixar mais preparado para lidar com esses tipos de ocasiões. A própria empatia que eu falei no começo desse vídeo é outro item fundamental para você incluir na sua comunicação a partir de hoje. Entender que cada tipo de pessoa tem seus próprios problemas, necessidades, vai te ajudar muito a adaptar a sua mensagem para ela e ser vista pelo outro como uma espécie de jogo de ganha-ganha, sabe? Por exemplo, se você precisa sair mais cedo e seu chefe está no meio de uma negociação difícil com fornecedores e você já conseguiu saber disso de antemão, porque você praticou aí uma escuta ativa. Você pode apresentar uma pesquisa que o ajude a resolver isso e ganhar mais crédito também para sua necessidade.
Ou então você deseja ajudar com um projeto os seus colegas que já estão muito ocupados com suas próprias tarefas. Se você conseguiu ouvi-los melhor durante algumas semanas antes, com certeza você pode oferecer ajuda primeiro em algo que eles também precisem e assim você também terá crédito para quando a sua hora de pedir ajuda chegar. Outra dica é dedicar um tempo para entender o perfil das pessoas com as quais você precisa conversar. Se, por exemplo, um cliente tem mais dificuldade para entender o que você faz, tenha mais paciência com ele e use nesse diálogo uma linguagem mais leiga. Já se for com um superior ou uma pessoa com conhecimento mais técnico, estude um pouco mais. Você pode preparar sua apresentação em torno de uma ideia e tente descobrir quais são os pontos que essa pessoa em específico pode questionar, para que você prepare com antecedência as suas respostas. Assim a sua mensagem ela vai ter muito mais efeito. E se mesmo você ouvindo mais e observando as pessoas para entendê-las antes de querer começar uma conversa importante no trabalho, elas reagem mal às suas ideias. O que fazer? Isso não pode ser um motivo para você se calar e desistir das suas ideias. Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas existe um medo de opinião dos outros que tem até um nome específico. É chamado de alodoxafobia. E apesar do nome estranho, infelizmente esse transtorno ele afeta silenciosamente aí cerca de 8% da população, principalmente que é mais jovem, entre 16 e 24 anos. Mas muitos adultos sofrem também desse problema e não percebem. É o tal frio na barriga, na hora de apresentar um projeto ou mesmo falar com o seu chefe sobre algum assunto mais complicado. E essa insegurança pode ter origem até mesmo no fato de que crescemos em uma cultura que tem muito medo da opinião alheia. Ainda mais com o aumento da cultura do cancelamento que está se espalhando aí pelas redes e prejudicando as várias reputações. E como o Brasil é o segundo país que mais passa tempo nas redes sociais, sempre acabamos assistindo nas nossas telas celebridades, figuras públicas, marcas perdendo seus trabalhos, prestígios e até mesmo vidas abaladas por algo dito. Se é justo ou não, não cabe aqui nesse vídeo, mas que assusta muitos profissionais também. Isso assusta porque é natural nos compararmos com quem admiramos e nos colocarmos no lugar deles. Se o fulano que eu sigo, abriu a boca e aconteceu isso com ele, o que vai então acontecer comigo se eu falar o que eu penso sobre o projeto X ou esse caso Y no meu trabalho? Os outros irão acabar comigo. Por isso, uma das bases da boa comunicação é também aceitar que, por mais que você escute, tenha empatia e aprimore o seu diálogo, nem sempre as pessoas elas vão atender às suas expectativas e que você não pode controlar a reação de ninguém. Para desenvolver a sua comunicação, você também precisa sustentar as suas ideias. E algumas pessoas podem não gostar do seu ponto de vista. Porém, se você puder acrescentar aos seus argumentos fatos concretos, comprovados e com dados, é muito mais provável que pelo menos as pessoas te deem algum tempo para refletir sobre o que você falou. E se mesmo assim as reações não forem as esperadas, um profissional que sabe se comunicar também sabe que só é responsável pelo que fala e pelo o que pensa, e não tenta jamais obrigar ninguém a aceitar uma ideia. Muitas vezes sua ideia ela precisa de um tempo maior para ser analisada e até mesmo acatada. Ou mesmo você só precisa esperar um momento mais tranquilo para retomar o assunto de uma discussão ou uma negociação, por exemplo. Enquanto isso, você pode trabalhar com mais afinco em seus argumentos. Não para forçá-los, mas sim para mostrar as vantagens e benefícios que podem atender às necessidades de quem vai ouvir o que você tem para dizer. E se você quer entender mais como se comunicar bem as suas ideias, pode melhorar o trabalho da sua equipe ou da sua empresa ou do seu negócio, talvez seja a hora de você conhecer uma profissão que vai permitir exercitar com mais frequência essa comunicação mais assertiva e te possibilitar ter outros retornos e ganhos pessoais. Por isso eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui um curso gratuito de ciência de dados, onde o seu argumento realmente pode valer muito a pena para as empresas. Quando você aproveita essas oportunidades, por exemplo, que surgem no dia a dia do seu trabalho para usar uma escuta e a observação, você vai notar também que, mesmo que você não seja uma pessoa tão comunicativa, ainda assim sua mensagem será mais ouvida e respeitada. E um profissional que tem a habilidade de se comunicar bem, também consegue não só progredir na carreira, mas se sentir mais seguro, mais satisfeito, porque se sente valorizado como ser humano. Então não desista das suas ideias, sempre vai haver alguém que vai entendê-las.